Como fazer para viver a comunhão trinitária na evangelização? É sobre isso que nós queremos conversar neste vídeo, refletindo sobre o documento de Aparecida, na nossa série de reflexão, hoje número 155, veremos a comunhão trinitária do discípulo e a comunhão entre os discípulos. Vamos seguir a nossa reflexão citando o número e fazendo uma pequena reflexão sobre o texto. Número 155 do documento da Aparecida diz assim: os discípulos de Jesus são chamados a viver em comunhão com o Pai. Esta primeira frase é uma realidade profunda. A comunhão que nós somos chamados a viver é, primeiramente, comunhão com o Pai. E a comunhão com o Pai, porque é o próprio Deus quem se comunica. Ele vem ao nosso encontro, Ele sempre toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. E Jesus, na sua missão, nas suas palavras e em suas atitudes, Ele nos convida justamente para esta comunhão com o Pai. Mas não só, comunhão com o seu Filho morto e ressuscitado. Bonito essa expressão, porque a partir da ressurreição de Jesus, nós também entramos em comunhão com Jesus. Nós entramos em comunhão com Jesus na criação, desde a criação. Nós entramos em comunhão com Jesus na encarnação. Mas nós entramos em comunhão com Ele, sobretudo de forma mais visível, vamos dizer assim, a partir do mistério da ressurreição, do seu Filho morto e ressuscitado, e também na comunhão no Espírito Santo. Olha que coisa bonita, a comunhão que nós devemos viver na igreja. Nós temos como origem a Trindade, a fonte da comunhão, a unidade perfeita. A Trindade é uma comunidade perfeita, e nós participamos desta união, nós participamos nesta unidade da Trindade, como fonte da nossa missão. Nós temos aqui aquilo que a igreja entende como querigma, esta unidade da Trindade é justamente a fonte do nosso anúncio, do nosso primeiro anúncio, da primeira evangelização, e que o discípulo missionário deve vivenciar. O texto continua: o mistério da Trindade é fonte, é modelo e meta do mistério da igreja. O mistério da Trindade é fonte, modelo e meta do mistério da igreja. De modo que nós podemos dizer, não existe o mistério da igreja sem o mistério da Trindade. A igreja está vinculada ao mistério da Trindade, e por isso ela é santa. Por isso ela é santa, porque tem a sua origem no mistério da Trindade. Um povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chamado em Cristo como sacramento ou sinal e instrumento de íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Essa é uma realidade profunda, e nós devemos compreender justamente a nossa missão, a necessidade que nós temos de evangelizar, de anunciar o Evangelho. Nós percebemos que a origem disso tudo é a unidade da Trindade. E aí compreendemos a unidade da igreja como sacramento, como sinal. A igreja é sinal da unidade da Trindade.
e também instrumento de íntima união com Deus. Instrumento de íntima união com Deus. A partir da experiência da unidade da Trindade e da unidade de todos os seres humanos, né? De todo ser humano. O ser humano todo unido na Trindade forma o corpo místico de Cristo. Por isso a igreja é corpo místico de Cristo. Por quê? Porque a sua origem tem como modelo e como princípio a unidade da Trindade. Depois faz todo sentido a comunhão que os fiéis devem ter. A comunhão dos fiéis e das igrejas locais do povo de Deus se sustenta na comunhão com a Trindade. Então a igreja vive em comunhão com a Trindade. E na comunhão com a Trindade é que faz sentido a comunhão entre os membros da igreja. Nós, enquanto membros da igreja, nós constituímos o corpo místico de Cristo. A partir do momento que nós estamos unidos, nós somos o corpo místico de Cristo quando nós estamos unidos. E esta nossa unidade nasce da unidade da Trindade. E nós precisamos vivenciar esta comunhão íntima com a Trindade para que nós possamos viver entre nós essa comunhão e testemunhar ao mundo a comunhão da Trindade. Esta é a nossa missão. E nós não podemos fugir aquilo que é a nossa missão. Neste caminho de evangelização, nesta proposta de um novo jeito de evangelizar, o que deve aparecer, o que deve ser concreto, o que deve ser palpável na nossa vida, é a comunhão que nós temos com Deus. A comunhão que nós temos entre nós, a comunhão eclesial. Assim, nós mostramos para o mundo que nós somos corpo místico de Cristo e que estamos unidos ao mistério da Trindade, e por isso revelamos ao mundo o mistério da igreja no mundo onde nós vivemos. Que todos possam compreender, que todos possam se abrir a essa novidade manifestada na vida da igreja por meio de Jesus. Essa é a nossa missão.